Muito bem, estamos gravando. Bom, então, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que vai acompanhar essa aula depois. Para a Mirelle estar aqui comigo também. A gente hoje vai iniciar, então, uma nova etapa, né? Tivemos a aula anterior falando um pouquinho do plano de contas. Já estou mostrando aqui o que nós vamos ver hoje. E nada mais é do que uma etapa prática dessa estrutura, tá? Então, só para reforçar aí, está dentro do SIGA aqui já. Vocês podem acessar na parte principal, dentro da nossa aula de número 18, né? Unidade 3 aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter uma aula de escrituração, depois uma aula dedicada ao balanço orçamentário. Hoje, se der tempo, eu vou falar um pouquinho deles também, balanço financeiro, patrimonial e ainda o espaço reservado para lei de responsabilidade fiscal e licitação, né? Então, como eu comentei para vocês, eu fiz uma troca, um pequeno ajuste, né, no nosso plano original para poder adequar essas aulas e conseguir reservar um tempo, né, suficiente para falar dessa etapa, que é uma etapa mais prática, que é uma coisa que a gente tem bastante curiosidade de como que faz, como que funciona, né? Às vezes fica só na teoria e fica uma coisa muito distante, tá? Então, vamos com calma que a gente vai conseguir avançar. Esse é um modelinho de exercício que eu tenho utilizado também na outra disciplina, com essas informações, e o feedback que eu tenho tido foi positivo, né? Então, eu acredito que vai valer a pena a gente utilizar ele aqui também, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas aí ao longo do processo, é só ir me chamando. Eu vou explicando, vou fazendo a leitura, tá? Me digam aí se dá para enxergar bem, se o Zoom tá bacana. Eu já deixei ele disponível para vocês, e aí depois vocês vão poder olhar com calma, reassistir a aula também, tá? Só me avisem aí se dá para ler certinho comigo. Assim tá bom, professor. Beleza. Aí a gente vai utilizar também uma planilha de Excel. Aqui eu tenho duas, já já eu explico o porquê, tá? Etapa por etapa, separadinho ali para vocês pegarem um começo bem tranquilo. Tá? Então a gente precisa só relembrar o que antes de entrar nessa etapa prática. Nós estudamos então a estrutura do plano de contas na última aula, vimos as classes e a forma como o plano de contas se organiza, né, com os seus 7 níveis com 9 dígitos. Isso significa o quê? Que as contas são classificadas daquela maneira. As classes, que nós vimos várias e várias vezes, representam lá o conjunto, né, da informação. Nós vamos ter a informação de natureza orçamentária, informação de natureza patrimonial e informação de natureza de controle. Isso também é chamado de subsistemas ou ainda se fala em aspectos, né? Seria só uma outra nomenclatura. Por que é importante? Porque na contabilidade comercial a gente usualmente faz a contabilidade focando ali o aspecto patrimonial. Então você faz o débito e crédito, você faz o razão, balancete se tiver, né, se o professor cobra ou se você trabalha com isso, e automaticamente você elabora as demonstrações contábeis, que são geralmente, né, balanço patrimonial, DRE e ainda em alguns casos DFC ou DMPL, dependendo das circunstâncias. Aqui para nós, o que vai ser interessante a gente entender? Que as demonstrações contábeis partem do mesmo princípio, né, que é a contabilidade, o débito e crédito, o método de partidas dobradas, né, falando de uma forma mais tradicional, mas a gente precisa fazer um débito e crédito respeitando essa natureza da informação. Então, muitas das circunstâncias a gente vai ter que interpretar um pouco mais a fundo, né? E é claro, eu coloquei informações aqui que eu sei que estão de acordo com o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de estudo. Não tem nada super complexo, mas é importante vocês lembrarem isso. Por quê? No final, a gente não elabora só o balanço patrimonial e a DRE, que aqui seria chamado de DVP, mas a gente vai fazer o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a DVP, que seria uma espécie de DRE, de certa maneira falando, né? E automaticamente essas demonstrações contábeis trarão essas informações, assim como a gente já conhece na escrituração comercial. Então é só para vocês entenderem a mecânica. E aí qual que é a diferença? Na administração pública, a gente só faz o que a lei permite. Então, a gente tem essa circunstância. Na iniciativa privada, a gente só não faz o que a lei proíbe, né? Então, a gente tem uma descrição maior para poder escolher ali metodologias, respeitando os princípios e a forma como a contabilidade trabalha. Então, aqui, primeiro, para a gente entender, na número 1, eu coloquei assim: em 2020, durante a elaboração da LOA, de 2021, lembra lá que a gente estudou um pouquinho dessa ideia do ciclo orçamentário. Aqui não vamos inicialmente discutir um PPA da vida, né, uma LDO em específico, mas vamos partir direto para a LOA, né, quem é a Lei Orçamentária Anual, porque é ela que vai trazer essa base para a contabilidade funcionar na prática.
Então, a Prefeitura Municipal, ela traz as informações em 2020 no seu planejamento e elabora uma LOA para o ano de 2021, é o ano subsequente. Isso vai passar por aquele processo todo que a gente viu, né? Então, vai ser discutido, aprovado e depois publicado, então. E as informações que a Prefeitura, no nosso exemplo aqui, levantou foi o seguinte: a receita estimada para o ano de 2021 foi de R$ 100 mil, e a despesa, portanto, fixada para o mesmo ano foi também de R$ 100 mil. Essa primeira informação já é importante a gente interpretar, por quê? Não posso ter despesas fixadas acima das receitas estimadas. Ou seja, essa é uma regra básica do orçamento público que nós vimos algumas vezes. Eu só posso gastar aquilo que eu pretendo arrecadar, né? É claro que, na medida do fluir ali da execução do orçamento, as coisas se modificam, se adaptam, se organizam, mas originalmente eu não posso fazer, por exemplo, uma LOA, elaborar um planejamento e definir lá que eu vou gastar 300 mil, sendo que eu só pretendo arrecadar, né, na visão da administração pública sempre, arrecadar ali apenas R$ 100 mil. Então, é uma lógica que não funciona. Outra ideia é, eu não devo ter, pelo menos essa é uma premissa, a função de prefeitura do estado como um todo não é ter lucro, eu já falei isso várias vezes para vocês, então, automaticamente, toda a receita arrecadada, ela deve ser gasta de alguma maneira, ela deve se transformar em uma despesa, seja para manutenção ou até mesmo para investimentos. Então, a ideia de uma prefeitura, por exemplo, nunca vai ser ter lucro. Por isso que os orçamentos eles são empatados, né? Então, a gente viu o exemplo da prefeitura aqui de Tangará, que dizia lá os seus 378 milhões. Então, todos os centavos projetados ali para serem arrecadados também foram projetados para serem gastos de alguma maneira, né? Ainda que, mais uma vez, durante isso não é uma coisa fixa, né? Isso vai sendo elaborado, aliás, vai sendo adaptado de acordo com o funcionamento, a execução do orçamento propriamente dito. E aí a segunda etapa é a gente entender o que são essas receitas e o que são essas suas despesas por sua vez, né, na administração pública, porque há a necessidade da gente categorizar isso de acordo com o que a lei pré-determina. Então, na letra B nós temos as receitas foram estimadas com base nas seguintes informações. Receita de IPTU, R$ 60 mil. E a gente vai utilizar o IPTU porque ele tem uma particularidade que eu acho interessante vocês conhecerem. Receitas de taxas, aqui eu não fui tão específico em qual tipo de taxa, mas é só para exemplificar, né? Mais 40 mil. Então, juntando essas duas receitas, a gente vai ter uma receita total de 100 mil reais, que é a mesma informação de cima, apenas mais detalhada nesse segundo momento. Na letra C, eu venho trazendo aqui a alocação desses recursos, ou seja, como a prefeitura planejou gastar estes recursos, né? E aí a gente tem Poder Legislativo, Secretaria de Administração, Saúde e Infraestrutura. Essas nomenclaturas, elas são alteradas um pouquinho por conta da portaria, mas eu trouxe assim porque são os termos que a gente costuma utilizar, né? A gente conhece mais pelo noticiário de acordo com essas informações. Então, a gente vai ter um repasse para o Poder Legislativo, a gente tem a Secretaria de Administração, Saúde e Infraestrutura, que seria como se fosse uma pequena prefeitura, né? Apenas para a gente entender essa dinâmica de uma maneira mais lógica aqui. E aí, a partir disso, dessas primeiras informações, eu estou pedindo aqui, ó, a elaboração da LOA com as projeções estimadas, né? A gente não vai fazer um projeto de lei por completo, com a mensagem, com todas as descrições, mas eu quero que vocês entendam pelo menos um dos mecanismos, que é o demonstrativo geral de receita por fonte e despesa por função, que utiliza lá uma das portarias que a gente viu ao longo dos slides, que seria esse demonstrativo aqui. Então, primeiro uma visão geral dele, e isso a gente encontra, tá? Se a gente for lá no projeto da LOA de qualquer prefeitura que tenha publicado essa informação, a gente vai ver justamente esse demonstrativo. Muito mais detalhado, né, obviamente, mas aqui é para a gente ter uma dinâmica. O que vai mudar são essas informações das despesas, que a portaria ela especifica algumas categorias, né, nomenclaturas de funções ali em específico, que vão dar um entendimento um pouquinho mais profundo. Mas aqui a gente vai conseguir ter uma dimensão. Então, o que a gente tem no quadro geral, nesse chamado demonstrativo geral? A gente vai ter, de um lado, as receitas e, de outro, as despesas. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor este processo, a gente vai separar as receitas em receitas correntes e receitas de capital. Isso é dizer receita por fonte de acordo com a sua categoria econômica, né? Como a gente estudou na aula de receitas. E na aula de despesas, a gente estudou mais a categoria econômica também, mas aqui seria uma outra classificação, que a gente utilizaria essa classificação por função, né? Entre os grupos que se tem lá, eu posso chamar de despesa corrente, despesa de capital,
mas eu também posso chamar por função. As funções não são essas, mais uma vez, tá? Então, se a gente for na portaria, tem as nomenclaturas em específico. Mas só para vocês verem como pode ser simples para começar a aprender a pegar essa dinâmica. Então, vamos entender aqui qual é a informação que eu estou buscando. Eu preciso demonstrar, aqui embaixo a gente tem os totais, a informação que foi apresentada. E qual foi ela? Foi de 100 mil de receita, 100 mil de despesa. Então, vamos para a receita primeiro para entender. Eu tenho uma receita de IPTU de 60 mil reais. E eu tenho uma receita de taxa de 40 mil. Aí, automaticamente, a gente, com o nosso conhecimento, tem que entender. Uma receita de IPTU, ela se encaixa em qual dessas categorias aqui? Deixa eu só aumentar o zoom um pouquinho, que daí fica melhor. Então, a gente vai ter as receitas correntes, né? Aqui eu não coloquei todas, mas a gente tem outras nesse grupo, é só para exemplificar. E aí embaixo a gente tem as receitas de capital. O IPTU é uma receita de imposto, como o próprio nome diz. Ele é uma receita de imposto da propriedade territorial urbana. Então, ele se encaixa dentro da nossa primeira classificação aqui dentro de receitas correntes. Então, para preencher esse demonstrativo, eu basicamente iria demonstrar da seguinte maneira: 60 mil reais, que é o que eu tenho nesse momento, né, de previsão de IPTU. Vou deixar um maisinho aqui, porque a outra é o quê? São taxas, 40 mil reais de taxas. E qual é a classificação de taxas no sentido de receita corrente ou receita de capital? É uma receita corrente. Então, aqui ficaria 60 mais 40 mil. Então, automaticamente, eu tenho uma receita corrente de 100 mil reais, porque as outras, nesse nosso exemplo, né, nesse nosso exercício, estão todas zeradas. Então, assim, eu teria essa primeira informação sendo preenchida. Tenho receita de contribuição? Não. Patrimonial, serviço, transferência, outra receita? Não. Um órgão estatal, a administração pública, obviamente, vai ter todo esse rol de informações. É que aqui já começaria, depois, quando a gente faz o débito e crédito, teria muita informação, e aí ficaria muito pesado o exercício para começar. Tá? Mas, em resumo, vejam como é simples o raciocínio. Aqui eu estou categorizando. Né? Então, enquanto no popular a gente chama de IPTU, na visão da empresa, isso é uma receita corrente que vem da parte dos impostos, mais especificamente dessa classificação. É receita tributária, que a gente também chama, né? Receita de impostos, de taxas e ou de contribuições de melhoria. No caso das receitas de capital, não tenho nenhuma também, então ficaria tudo zerado. E aí, Professor, oi, pode só falar. uma dúvida. É para a gente enviar essa tarefa? Eu vou passar para vocês fazerem, mas tem um pouquinho mais. Aqui, no caso, então, aqui tá lá no cigarro não é para fazer, né? Aquela é o que a gente vai ver agora, que é essa preenchida Tá, de que eu dados. baixei que tô vendo, tá toda preenchida já. Isso, é porque eu vou usar ela para explicar primeiro, aí depois eu vou passar para vocês. Ok. Tá? Mas é só para vocês pegarem um modelo do exercício. Essa aqui que você está vendo, né? Sim. Isso. Então, eu estou usando a outra que ela estava vazia, né? Só para a gente entender como que foi feito esse raciocínio. Tá? Ok. E aí, do outro lado, eu sigo a mesma lógica. Então, né, só fechando aqui, se eu só tenho uma receita, neste caso, receita corrente, totaliza 100 mil reais, pronto, achei o meu primeiro total. E vejam que a lógica vai ser a mesma de um balanço. Né? Então, a gente vai ter que equilibrar essa balança. Eu tenho 100 mil de um lado e eu preciso justificar os outros 100 mil. E aí é o que a colega estava comentando, que aqui já está preenchido. Legislativo, para eu não precisar ficar voltando no exercício, tá? A gente vai ter 20 mil, administração 40, saúde 25, infraestrutura 15, tá? O que muda na prática, né, nos demonstrativos que a gente vê das prefeituras ou do governo federal, do governo estadual, vai ser essa nomenclatura apenas. Eles vão colocar, o legislativo é uma das nomenclaturas, né? Mas não vai colocar lá secretaria de administração, né? Vai colocar uma outra terminologia. Então a gente vai ter a administração separada lá por etapas, né? A gente vai ter educação, a gente vai ter saúde, a gente vai ter cultura. São vários tópicos que são pontuados. Como eu não vou cobrar que vocês decorem nesse primeiro momento toda a portaria e todas as classificações, eu estou usando essa terminologia mais simples. Mas vejam que aqui, quando a gente termina de preencher esse demonstrativo, seguindo apenas aquele raciocínio, classificando, a gente tem a mesma informação. Então, eu vou ter 100 mil de receita e 100 mil de despesas. Mesmo que eu esteja usando para a receita a classificação de fonte e a despesa por função. A informação é a mesma, né? E eu preciso equilibrar. Então, sempre as minhas receitas e as despesas precisarão estar equilibradas de alguma maneira. Bacana? Então, o demonstrativo é uma das etapas. Existem outros demonstrativos quando a gente faz a LOA.
que vão especificando, né, que vão dedicar uma atenção especial à parte da receita, que vão dedicar uma atenção especial à parte da despesa separadamente, para ir mensurando essa informação, para trazer essa informação mensurada, melhor dizendo, com um grau de detalhamento que permita a prestação de contas devida. E que para nós fazermos isso sem um sistema, sem uma automatização do processo, ficaria realmente muito extenso. Então eu entendo que esse não é o momento. Mas, de toda forma, eu acredito que nesse raciocínio fica claro para vocês, entender e compreender que quando a gente vê uma informação, o que na contabilidade comercial a gente chama de ato ou fato, eu preciso interpretar ele na linguagem contábil e aplicar ele no contexto da administração pública ou da CASP, que é a contabilidade do setor público. Então, uma vez que eu aprendo a fazer esse processo, claro, aí eu tenho que ter todo o embasamento teórico que a gente já viu, tenho que ter toda a lógica do processo, conhecimento da lei, do conhecimento da contabilidade. Quanto mais profundo esse conhecimento, mais fácil fica para poder determinar essas informações de acordo. Mas a premissa, o raciocínio é o mesmo. Então, eu parto desse mesmo princípio que é a ciência da contabilidade como um todo, apenas utilizo nomenclaturas e formas um pouquinho diferenciadas. Tá? Então, o demonstrativo geral, eu uso ele como exemplo, porque às vezes a gente vai lá e abre um projeto da LOA e tem 1 zilhão de coisas e a gente não sabe nem por onde começar a estudar. Mas aí, na prática, quando a gente vai vendo um por um, começando a aprofundar nessa informação, eles vão ficando mais claros, sem dúvida. Então, aqui nenhuma pergunta, imagino eu, né? Devo ter ficado compreensivo por esse primeiro momento para a gente responder. Então, assim vocês responderiam ou resolveriam, né, a questão número 1 quando eu peço aqui o demonstrativo geral de função, né, das despesas e a receita também apresentada por fonte. Nenhuma dúvida? Que aí depois eu vou passar o outro modelo. Não, professor. Beleza. Então, a gente sempre começa com ele como uma forma de ilustrar, né, essa mecânica e identificar ali uma breve mensuração, né, dessas informações. Depois dele, a gente precisa entender o quê? O plano de contas que nós vimos na última aula. Então, esse aqui é o plano de contas resumido que a gente vai usar nesse exercício. E a cada exercício eu passo um plano de contas para vocês, de modo que ele atenda, né, as necessidades da informação que a gente tem naquele momento. Então, mais uma vez, natureza da informação: patrimonial, orçamentária e de controle. Então, a gente tem as classes, como vocês estão vendo aqui, separados pelos códigos. Então, do 1 até o 4 aqui embaixo, a gente vai ter ativo, passivo, lembrando que o passivo inclui o patrimônio líquido, despesas, ou no setor público chamadas de VPD, variação patrimonial diminutiva, e 4, variação patrimonial aumentativa, então as receitas, né, o aumento. Embaixo, orçamentário, o planejamento, a aprovação desse planejamento, e 6, a execução desse mesmo planejamento. E aí, por fim, 7 e 8, a gente vai ter a administração financeira, a disponibilidade dos recursos, os controles credores e os controles devedores de acordo. Mas, em resumo, a gente vai utilizar essas 3 classes para fazer os lançamentos de acordo com o fato. Então, eu preciso primeiro interpretar o fato. O que aconteceu? É isso que eu quero dizer. E aí, a partir dele, é que eu vou utilizar as nomenclaturas adequadas. Os códigos, a gente vai ver a seguir aqui, são usados justamente para justificar essa informação, né? Tanto pelo código quanto pelo nome, porque é o que o plano de contas pré-determina. Então, ao invés de utilizar um plano de contas gigantesco, que é aquele da federação, né, a gente vai resumir no nosso aqui. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, venham para essa aba. Tá, aqui é uma das planilhas, né? E aí vocês podem consultar. E até para ir familiarizando com essa informação. Se aparecer alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá? E aí a gente vai então entrar na primeira etapa da escrituração. Porque o que a gente tem que lembrar da contabilidade tradicional? A gente precisa lembrar que eu vou ter o ato, a ação, o fato, no caso, se ele é modificativo, se ele é permutativo, né? Ou até mesmo misto, de modo que eu entenda assim, olha, aconteceu alguma coisa na empresa, por exemplo, né? Comprou um veículo, aí a gente interpreta isso como a aquisição de um imobilizado. Então, a contabilidade trata aquela ação de uma forma diferenciada. Vai lá, registra, se for o caso, calcula a depreciação e etc. Vendeu mercadoria, é outro tipo de registro. Mas a lógica dos lançamentos continua sendo o quê? O débito e crédito.
E aí isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. O que é o débito, o que é o crédito? Então, o crédito sempre representa a origem da operação, né? E o destino ou a aplicação daquele recurso é o nosso débito. Então, essa premissa de métodos das partidas dobradas vai continuar acontecendo aqui. Então, vejam, a gente vai fazer o débito e crédito, depois a gente vai fazer o razonete, depois a gente vai fazer as demonstrações contábeis. Eu não costumo praticar o balancete na contabilidade comercial, quando é manual, assim, né, como a gente está fazendo, por entender que a elaboração de um balanço e de uma demonstração contábil já é, de certa maneira, um balancete, só que mais ampliado. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento igual. Então, aqui a gente vai de novo, eu falo no sentido de aprendizado, pular essa etapa, mas via de regra o que se faz é livro diário, razão, né, a escrituração tradicional, balancete e efetivamente, então, as demonstrações. A gente só não vai fazer o balancete. E aí, para quem tiver curiosidade, ou enfim, se surgir aí dúvidas sobre o processo, a gente pode fazer uma aula em específico para isso. Mas, Professor, pode o falar. que é esse lançamento horizontal e lançamento vertical? Lançamento horizontal e vertical vão determinar as classes que a gente está trabalhando. Então, se eu fizer um lançamento horizontal, eu estou trabalhando com a classe 1, que está aqui do lado esquerdo, tá vendo? Com, provavelmente, a classe 4. Então, por que é horizontal? Porque está dentro da classe patrimonial. Eu faço nesse sentido, né? Então, aqui não fica exatamente na linha horizontal, né? Mas entenda dessa maneira. Eu estou trabalhando dentro da mesma natureza de informação. O 1 e o 4 vão ser patrimoniais. Se eu fizer aqui, por exemplo, para explicar de uma maneira mais clara, se eu fizer um lançamento que envolva a classe 5 e a classe 6, eu estou fazendo um lançamento horizontal. Tá vendo? Nessa mesma linha, porque estão dentro da mesma natureza da informação. Se eu fizer um lançamento vertical, eu vou estar trabalhando somente com a mesma classe. Então, eu vou fazer um lançamento na classe 5 no débito e a classe 6, a classe 5 também no crédito. Então, só para exemplificar aqui, ó. A gente tem os dois primeiros lançamentos horizontais. O primeiro vertical que a gente tem é esse aqui. Então, tá vendo que eu fiz um débito na classe 6 e um crédito na classe 6? Quer dizer que eu estou trabalhando apenas nessa conta, nesse grupo de contas em específico. Então, usualmente, o primeiro lançamento ele é sempre horizontal e os posteriores ele é vertical. Porque o que se faz? É uma transferência de saldos, como se fosse uma escadinha. Então, eu tiro de uma conta, coloco em outra. Aí zerou a conta de cima. Daí eu tiro dessa conta, coloco em outra. Aí zero essa conta de cima. E assim sucessivamente. Muito similar ao processo que a gente executa na nossa RE. Né? Uma transferência de saldos para explicar essa etapa do recurso. Por quê? Porque na administração pública, a gente tem as etapas da receita e as etapas da despesa. Então, isso é muito frequente. A gente passa por vários estágios até que aquilo termine. Então, se tiver dúvida sobre os estágios, aí volta na aula de receita e volta na aula de despesa e vê só essa parte depois também, tá? Mas a lógica é essa, entendeu? Entendi, sim, obrigado. Tá. Então, aí, para começar o livro diário, seria mais ou menos uma interpretação da parte 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, no exercício, a gente tem agora na 2 uma explicação, né, das despesas em específico. E aí é importante lembrar e entender uma coisa que eu vi que o pessoal às vezes se confundiu muito, que quando eu trago esse quadro explicando aqui a função, como a gente separou anteriormente, daí eu vou fazendo um desdobramento, pessoal e encargos, juros da dívida, outras despesas correntes. Quem que são esses três? São as nossas categorias de despesas correntes. Então, antes eu falei só por função, agora eu estou falando por categoria econômica, mais especificamente, despesa corrente. O que é econômica, né? Ou corrente ou de capital, como a gente estudou naquela aula. Então, aqui eu estou fazendo um desdobramento para explicar. E aí, esse primeiro quadro, ele é para o ano. Por quê? Porque quando eu faço uma previsão de receita, uma fixação de despesa, da LOA em si, eu estou trabalhando o ano inteiro. Né? Então, é importante que a gente entenda essa informação. Eu tenho lá a previsão anual. Então, ao longo do ano, para o Poder Legislativo, serão repassados esses 20 mil, como a gente está vendo no total, divididos na forma de 15 mil para suprir pessoal e encargos e outras despesas, que seriam aí materiais de consumo, né, os materiais do dia a dia, diários, etc., nessa forma de 5 mil reais aqui de outras despesas correntes. Então, administração, saúde, infraestrutura, esses departamentos todos que a gente tem aqui. Então, eu só fiz uma remodelagem da mesma informação. Vejam, 71 mais 29 é os mesmos 100 mil que a gente programou para o ano de 2021.
Aí na parte 3 é quando a gente começa a contabilidade propriamente dita. Por quê? Aí começa a execução do orçamento. Então a gente primeiro prevê e faz a fixação, no caso das despesas, e depois executa esse orçamento. E aí durante essa execução é quando a gente faz o débito e crédito do processo por si só. Então aí em janeiro começa o ano, eu estou aplicando a LOA que foi aprovada anteriormente. Então a LOA de 2021 que a gente viu agora há pouco. E aí, neste caso, para entendermos, letra A. Em 1º de janeiro, né, a prefeitura vai lançar lá de ofício, ou seja, de sua obrigação e pré-determinação, conforme a lei, a receita do IPTU. Só que o que eu tenho que lembrar antes desta letra A? Que eu preciso fazer o lançamento da previsão e da fixação da despesa. Seria a etapa que aconteceu anteriormente, né? A etapa que aconteceu a partir do momento que a gente teve a aprovação da LOA, que foi lá em 2020. Então, para fazer o débito e crédito, a gente vai iniciar fazendo essa interpretação de uma maneira meio que automática. Vejam que eu não coloquei lá, faça o lançamento da previsão, da receita e da fixação da despesa, porque isso já tem que ficar claro na cabeça de vocês. Então, a primeira etapa, como eu coloquei aqui, vou aumentar um pouquinho, previsão da receita junto com a fixação da despesa. Então, vou fazer um débito e crédito para a receita, um débito e crédito para a despesa, porque são coisas distintas, apesar de acontecerem ao mesmo tempo. Então, o livro diário, como se fosse lá em 1º de janeiro de 2021, eu vou observar. Então, quais são os campos que a gente precisa entender dessa movimentação contábil? Eu tenho a natureza da informação, eu tenho o código do lançamento, que aí é uma organização minha, né, dizendo assim, olha, o lançamento número 1 refere-se àquele ato ou fato, né? A movimentação, se ela acontece no débito ou no crédito, como vocês podem ver, o código, que é estabelecido pelo nosso plano de contas, o nome da conta propriamente dita e o valor, né, efetivamente para justificar. Lembrando que aqui a regra permanece a mesma, todo débito e crédito devem ter valores iguais. Então, eu posso ter mais de um débito e um único crédito, mas o valor total deve ser o mesmo. Tudo aquilo que vocês já aprenderam, tá? Não muda nada nesse raciocínio. E aí a ideia do lançamento horizontal, que a gente fez o comentário agora há pouco, para justificar as classes que eu estou trabalhando. Eu coloquei essa informação para tentar ajudar um pouquinho o entendimento, para quando vocês forem comparar lá e ver e tal. Tá? Mas não é obrigatório, é apenas para explicar e exemplificar isso. Então vejam que assim, qual é o primeiro lançamento? É a nossa previsão estimada da receita. Então eu vou lançar e vou trabalhar com quem? A classe 5 e a classe 6, que são as classes de orçamento, como vocês podem ver aqui. Então, por que a classe 5 e a classe 6? Porque a 5 é a aprovação desse planejamento. É para dizer que houve ali uma previsão, essa previsão ela foi aprovada pelo Legislativo, e a classe 6 é para dizer, olha, esta aprovação aconteceu, agora podemos executá-la. Por quê? Porque eu não posso ter um orçamento, né? Eu não posso fazer um ano, um exercício dentro da administração pública, como a gente costuma dizer, né? Executar o ano sem que haja a aprovação de um orçamento para aquilo. Então, é basicamente dizer assim, olha, eu tenho uma previsão inicial de receita e, portanto, na visão da execução do orçamento, eu tenho uma receita a realizar, ou seja, a acontecer. Então, por isso a gente está trabalhando dessa forma. Então, a receita a realizar natureza credora, né? Isso eu acabei não comentando com vocês, mas em via de regra, a gente vai ter, deixa eu só ajustar aqui, aí. A gente vai ter todas os grupos, as classes que estão aqui do lado esquerdo, né, da nossa tela, e aí a gente vai ter o 1, o 3, o 5 e o 7, números ímpares, são de natureza devedora. O que significa isso? Toda vez que eu faço um débito para essas contas, elas vão aumentar. Então, o ativo tem natureza devedora, as despesas têm natureza devedora, assim como na contabilidade comercial. A classe de aprovação do orçamento tem natureza devedora e os controles devedores têm natureza devedora. Tá? E todos os outros que estão aqui, o 2, o 4, do lado direito, o 6 e o 8, têm natureza credora. O que significa isso? Que toda vez que eu faço um crédito nessas contas, eu estou aumentando elas. E toda aquela lógica dos lançamentos contábeis que vocês estudaram lá em teoria e viram ao longo das aulas anteriores nas outras disciplinas. Então, natureza da receita, por exemplo, na contabilidade comercial é credora. Aqui é a mesma coisa, variação patrimonial aumentativa. Receita, mesma informação. A execução do orçamento, então, também é credora. Controles credores, ou seja, também credor.
Tá? Então, é só para explicar a lógica, caso vocês tenham dúvida, não lembro como que faz esse primeiro lançamento, qual dos dois, eu sei que é o 5 e o 6 ao mesmo tempo, mas eu não lembro qual que é qual. Então, eu preciso aumentar os dois nesse primeiro momento, né? E aí, por lógica, eu vou fazer o lançamento do crédito na classe 6, que é justamente o que tem natureza credora. Quem é essa conta? A receita a realizar. E vou debitar a classe 5. Por quê? Porque quando eu debito a classe 5, eu estou aumentando o valor daquela conta. Então, estou fazendo um aumento para as duas ao mesmo tempo, justificando justamente essa iniciativa de prever a minha receita, dizer, olha, eu tenho uma receita a realizar que vai acontecer ao longo do ano. Então, assim, em resumo, o primeiro lançamento a gente vai trabalhar com 5 e 6 para a receita, valor de 100 mil, que é o valor cheio, né? Lá na frente a gente vai, quando a gente faz o ajuste do exercício, a gente diminui esse valor de a realizar, justamente para ir monitorando ele. E na parte da despesa, eu vou trabalhar também com essas duas classes, 5 e 6, seguindo a mesma lógica. Todavia, o que muda são as contas, né? Então, de um lado eu tenho as receitas e do outro, né, no sentido de previsão e execução de orçamento, só para não confundir com VPA. Por isso, talvez, que use essa nomenclatura, né, com maior clareza, VPD e VPA, e não receita e despesa, como a gente chama na contabilidade comercial, porque a legislação usa a palavra receita de uma forma, num entendimento diferente da contabilidade comercial, né? Então, a despesa é chamada de quê? De dotação, de crédito. Lembra lá o exemplo que eu dei para vocês de usar um cartão de crédito, né, de trabalhar com um crédito pré-aprovado? É o que acontece no orçamento público. Então, via de regra, o primeiro lançamento da fixação da despesa vai ser esse: natureza da informação orçamentária, crédito classe 6, que é o crédito disponível, e débito, dotação inicial. Tudo aqui no nosso plano de contas, tá? Então, a parte da receita aqui em cima, parte da despesa aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa, tá? Execução da receita, execução da despesa. Então, vejam que em alguns casos tem uma subdivisão, né? No caso da despesa, que ela tem bastante por conta dos estágios, das etapas, mas via de regra a gente trabalha com a classe 5 e 6 no primeiro lançamento sempre. E os dois são lançamentos horizontais. Então, nesta ideia geral, a gente fez a nossa primeira etapa, que é a parte de previsão. E aí, isso tudo aconteceu antes da letra A do nosso exercício, porque a letra A representa a execução do orçamento, da receita e da despesa, como a gente vai ver a seguir. Alguma dúvida sobre esse primeiro aqui? Talvez que não tenha ficado claro, eu não sei se eu estou falando muito rápido. Hoje é para vocês tirarem as dúvidas sobre essa etapa prática mesmo, tá? Aí na próxima a gente vai falar sobre o balanço, como não é ao vivo. É bom que vocês já vão questionando aí qualquer coisa e eu abordo também na próxima aula. Ah, beleza, tá tranquilo, tá fácil. Então, sem dúvidas. Então vou prosseguir. Tá de boas por enquanto, professor. Maravilha. Então vamos lá. Então, aqui na letra A, antes de voltar lá para o lançamento, eu dizia, né? A prefeitura fez o lançamento de ofício da receita programada para o IPTU. Por que eu escolhi o IPTU? Porque o IPTU, ele independe da vontade do contribuinte, né? Existem impostos que a gente paga mediante a propriedade, que é o caso do IPTU, o IPVA é outro exemplo, né? Só que o IPVA é do Estado e o IPTU é do município. Então, é importante a gente entender o quê? Que, olha, a prefeitura, ela não depende da sua vontade, da sua manifestação. É diferente de um ICMS da vida. O ICMS a empresa paga quando? Quando ela tem efetivamente a circulação de mercadoria ou prestação de serviços em específico, né? PIS, COFINS, outras contribuições. Quando que a empresa vai pagar um IRPJ? Quando que ela vai pagar uma contribuição social? Ela depende de um faturamento, de uma movimentação, da apuração de um lucro. Então, tem que haver um movimento por parte da empresa. No caso do IPTU, não. Basta que haja a propriedade sob seu nome. Você já é devedor da prefeitura, você já está devendo para a prefeitura. Assim como ter um veículo faz com que você tenha que todo ano pagar a propriedade daquele veículo. O imposto sobre a propriedade, melhor dizendo, né? Que é o IPVA, do veículo automotor. Então, aqui a gente tem que pensar no lado da prefeitura, né? E entender que ela não vai ficar esperando você se manifestar, ela já vai fazer esse lançamento e essa cobrança. Aí, é claro, a lei vai determinar qual é o prazo que você tem para pagar, qual é o planejamento da prefeitura, se ela vai cobrar isso em janeiro, se ela vai cobrar em fevereiro ou até o final do ano, se vai parcelar, se não vai, isso é outra conversa, isso aí é a administração que resolve.
Mas no ponto de vista da contabilidade, o lançamento precisa ser feito para se entender e justificar, inclusive, a LOA. Então, aí, o primeiro lançamento, a gente vai determinar ele da seguinte maneira. Primeiro, qual é a natureza da informação? O lançamento de ofício representa o quê? Que a prefeitura tem uma receita que ela vai receber. Concordam comigo? Então, a natureza da informação é patrimonial. Ela é patrimonial por quê? Porque existe essa receita, ou melhor, em termos da administração pública aqui, uma VPA. Né? Ela tem créditos tributários a receber e vai, então, adquirir uma VPA. Quando ela tem uma VPA, eu estou falando de quem? Aí volta lá para o plano de contas e observa, onde é que está a VPA? A VPA faz parte do grupo de natureza da informação patrimonial aqui no canto. Tá? Então, lembra sempre disso. E aí, a partir desse princípio, eu entendo o seguinte, esse dinheiro ele já está entrando, ele já está vindo todo? Tem algum dinheiro entrando? Está acontecendo alguma coisa? Não, não está acontecendo nada, eu só estou registrando que esse pessoal me deve. Né? Então, eu tenho um direito a receber, por isso que a gente chama de crédito tributário a receber. E tudo esses dois, né, no caso do crédito, vai fazer parte do ativo, a VPA dentro das variações patrimoniais aumentativas, portanto, eu tenho uma natureza da informação patrimonial. E aí eu estou só lançando, não estou dizendo se eu recebi, como é que eu vou cobrar e nada disso, apenas fazendo o registro disso para eu saber que aquela receita já está lançada. Né? Receita aqui como sinônimo de VPA. Então, aí dentro desse raciocínio, eu sigo aqui o número do lançamento para tentar fazer com maior clareza. E no histórico eu coloquei ali, ó, lançamento do IPTU não concomitante com arrecadação e recolhimento. O que quer dizer isso? Que eu estou só lançando, não tem arrecadação e não tem recolhimento nesse primeiro momento. Nas taxas vai acontecer diferente. Tá? Então é para vocês verem que existem as duas possibilidades. Na visão da prefeitura, é como se ela estivesse fazendo uma venda a prazo. Né? Quando a gente faz uma venda, o que a gente registra na venda? A gente registra uma receita, né? E se for à vista, já cai direto para o banco, débito banco, né? Crédito receita, débito banco. Se fosse, ou caixa que seja, se fosse a prazo, registra a receita, porque fez a venda, e debita quem? Clientes a receber, duplicados a receber, algo a receber. Né? Então, o contexto, a ideia é a mesma, é como se ela estivesse fazendo uma venda a prazo, que ela vai receber aquilo em determinado período. Neste caso, curto prazo, portanto, vai se classificar como ativo circulante. Por isso, o código de contas 1.1.2.1. Né? Mais especificamente, como não é uma venda em si na prefeitura, e sim um crédito tributário a receber, ela tem por direito, segundo a legislação, de receber aquela VPA, ela registra dessa maneira. Tá? Então, a lógica, ou a essência aqui permanece, como eu expliquei para vocês antes, a mesma. O importante é só a gente ir associando esses termos para ficar mais claro. Então, eu fiz, né, separadinho aqui, e aí a gente tem o crédito VPA e o débito no créditos tributários a receber, né? Entendendo que seria mais ou menos isso. É um crédito tributário, portanto, pertence ao ativo, é um direito da prefeitura, meu, neste caso, da prefeitura aqui a receber. Ele tem essa classificação da letra P, né, de permanente, porque ele é classificado dessa maneira justamente por ter aquela dependência da autorização legislativa, né? A prefeitura, em tese, ela só pode fazer essa cobrança se ela teve essa autorização legislativa. Em que momento que ela teve? Ela teve quando ela aprovou a LOA. Lembra que a gente lançou lá na LOA 100 mil reais, por que 100 mil? 60 de IPTU e 40 de taxa. Então, desses 60 é o que a gente está trabalhando agora. Isso já foi aprovado lá atrás. E o valor, os próprios 60 mil, como vocês estão vendo aqui. Tá? E aí, efetivamente, um lançamento horizontal, que é para dizer que eu estou trabalhando somente com uma classe naquele momento, e trabalhando aí com uma natureza da informação, que é a natureza da informação patrimonial, e com duas classes, melhor dizendo, tá? Deixa eu me corrigir aí. Classe do ativo e, ao mesmo tempo, a classe das VPAs, né? Das variações patrimoniais aumentativas. Então, por ser de IPTU, a gente classifica como imposto sobre o patrimônio e a renda, né? Que o código do plano de contas determina que seja feito dessa maneira. O IPTU faz parte de quem? É um imposto sobre o patrimônio, né? Ele junta tudo num grande grupo. Patrimônio e renda ficam juntos efetivamente. Alguma dúvida sobre esse lançamento? Vendo assim, logo de cara, fica fácil, difícil? Tá beleza? Muita informação? Tá tranquilo, professor. Beleza. Aí agora a gente vai para o segundo fato. Né? Percebam que da letra A para a letra B passam-se alguns dias, e os dias são só hipotéticos.
A prefeitura vai lá, faz as suas atividades, aí ela arrecada isso em taxas, né? Esses 10 mil reais, como a gente está vendo aqui. Então, esses 10 mil, aconteceu lá um ato, um fato, os 10 mil já estavam previstos, né? Apesar de a gente não precisar fazer o lançamento deles separados. Por quê? Porque diferente do IPTU, a prefeitura só... Vai falar? Abriu o microfone aí, sem querer, eu acho. A prefeitura, no caso das taxas, ela lança quando ela vai fazer o recolhimento disso, né? Quando ela faz a arrecadação, quando há algo que envolva ali a importância a ser recolhida. Tá? Então, no caso do IPTU, é um imposto que ela pode já lançar mesmo sem esse recebimento, e nas taxas é diferente. Então, a gente tem duas circunstâncias aqui. Então, ela arrecadou 10 mil reais em taxas, tá? Nesse sentido, o que a gente tem que interpretar? Aqui, o que é uma taxa? Primeiro, taxa é parte da minha receita a realizar, que eu previ, né? Segundo, taxa é dinheiro, está entrando recurso para o meu cofre público, e esse dinheiro, ou esse recurso que está entrando, que já entrou naquele dia, né, naquele momento, ele fica disponível para quê? Para se transformar em uma despesa. Então, esse seria o terceiro, ou a terceira natureza da informação, que é o controle. Então, aí a gente, numa única circunstância, vai fazer pela primeira vez aqui o lançamento nas três naturezas, né? Ou os três subsistemas, ou os três aspectos. Um lançamento para a parte orçamentária, um lançamento para a parte patrimonial e um lançamento para a parte de controle. A ideia geral do plano de contas é essa, né? Que daí aquela mesma informação seja separada, por mais que seja a mesma informação, eu tenho efetivamente uma noção melhor desses recursos. Então, vamos ver uma por uma rapidinho. Arrecadação das taxas, natureza da informação orçamentária, patrimonial e de controle. Vamos para a orçamentária primeiro. Então, quem que a gente tem aqui? O histórico, movimentação a débito e a crédito. E como eu sei cada uma delas, né? Percebam que aqui eu estou creditando receita realizada e debitando receita a realizar. Então, eu estou trabalhando só com a classe 6, é um lançamento vertical, né? E aí, o que eu estou fazendo nesse lançamento? É só a gente voltar um pouquinho. Lá na previsão, eu não tinha lançado no crédito essa informação aqui. Crédito 6.2.1, receita a realizar. Pronto. Tinha feito aquele crédito. O que eu vou fazer agora? Eu vou debitar a mesma conta, 6.2.1.1, aqui embaixo. Estão vendo? Para diminuir ela. Né? Então, eu já não zerei especificamente, mas estou diminuindo. Eu tinha lá os 100 mil, já entendi que entrou 10 daqueles 100 mil. Então, aquela conta já ficou com aquele saldo. E da contrapartida, eu vou fazendo esse efeito cascata, né? Esse efeito escadinha. Então, se eu venho para o plano de contas, olha, 6.1.1, passando para o 6.2.1.1, né? E 6.2.1.2. Então, no plano de contas, isso fica mais evidente, ó. Então, eu passei dessa conta aqui de cima, dentro da execução da receita, que era quem a gente estava trabalhando efetivamente, passando o saldo para a receita realizada, para separar a realizar de realizada. Por quê? Porque quando eu fizer o balanço orçamentário, eu preciso das duas informações. Então, eu separo cada uma no seu próprio razonete, digamos assim, né, no seu próprio quadradinho, para poder ter um controle dessa informação, tá? Então, a lógica é como se eu tivesse pegado o saldo que estava aqui e passado essa parte para cá. E assim fazendo esse efeito de forma vertical. E aí o valor, de acordo com a natureza da informação, né, ou a operação em si, os 10 mil reais apenas. Porque não foi todo os 100 mil que entrou nesse primeiro momento. Foram apenas os 10 mil, que é uma previsão de parte das taxas, digamos assim, né, a receber. Então, aí, via de regra, para vocês entenderem a natureza da informação orçamentária. Vou fazendo esse efeito cascata para ir diminuindo e atualizando os saldos de acordo com as contas. A gente vai parar aqui na receita realizada justamente para organizar melhor a informação, mas é bem simples de certa maneira, né? Então, qual é a origem da operação? Por que eu estou fazendo débito e crédito? A origem é que houve a realização de uma receita, ou também chamada aqui de receita realizada. Qual é o destino, né? Para onde foi isso? É a receita a realizar, para diminuir aquilo que eu tinha a receber, ou a realizar neste caso aqui. Tá? Então, é basicamente o mesmo débito e crédito, mais uma vez. E aí, na etapa da natureza da informação patrimonial, eu vou trabalhar somente com as classes do patrimônio. Então, eu vou trabalhar neste caso aqui.
Receita. Se é uma receita, é uma VPA. Se é uma VPA, está aumentando quem? Aí eu preciso entender. Lembra da ideia da venda. Neste caso aqui, é como se eu tivesse feito uma venda à vista. Né? Então, eu fiz a venda à vista, eu como empresa, digamos assim, e aí entrou dinheiro para o meu caixa. Então, percebam que a lógica, a premissa seria mais ou menos essa. Então, eu vou creditar VPA e debitar o meu ativo circulante, mais especificamente onde eu guardo meu dinheiro, que é o nosso caixa. A prefeitura chama isso de caixa equivalentes, né? A gente poderia chamar de banco. Não que ela trabalhe com caixa específico, mas ela trabalha os bancos, as contas bancárias, como o seu cofre público, né? Nessa época digital. Mas o plano de contas tem essa nomenclatura. Então, quem que é o caixa equivalente? 1.1 eu sei que é ativo circulante. 4.1 eu sei que é VPA, né? E se é VPA neste caso aqui, ponto 1, vai ser a mesma classificação que a gente usou para o IPTU. Imposto sobre renda, patrimônio e tudo mais, mais especificamente aqui, prestação de serviços, né? Que é essa classificação que eu utilizei, porque é o que eu passei no plano de contas para vocês. Então, pela regra, pela ideia, para fazer o lançamento do patrimonial, eu apenas preciso pensar dessa maneira. Então, o que representa aquele fato? Ele representa um aumento para a prefeitura, né? Ela está arrecadando alguma coisa. Se ela está arrecadando, ela vai guardar onde? E aí, feito esse raciocínio, não tem como errar. Neste caso, lançamento horizontal, né? Fazendo aí o débito e crédito, valor R$10.000. Então, vejam que repete, né? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outro lançamento, isso aqui é outro lançamento. Mas o valor é o mesmo, porque cada uma dessas informações depois vai ter um fechamento próprio. Então, uma vai ser para fazer o orçamento, o balanço orçamentário, outra para fazer o balanço patrimonial e outra para fazer outras demonstrações, como a gente vai ver mais adiante. Beleza? Acho que para o lançamento patrimonial é o mais próximo do que a gente tem, né? Que seria o que tem menos dúvidas, e talvez o que gere mais dúvidas é a parte de controle dessas disponibilidades, que é efetivamente a classe 7 e 8, né? Que seria a última natureza da informação aqui embaixo. Então, para fazer essa movimentação, crédito, a gente vai trabalhar com a execução dessa disponibilidade, tá? Então, dentro do plano de contas lá dentro, 8.2 e 7.2 são execução da administração financeira, né? E aí a gente está apenas controlando. É mais ou menos quando você abre o seu aplicativo de cartão de crédito e vê lá que você tem um limite disponível, vê o seu histórico de gastos e faz por raciocínio, né? Sabendo aí quais são as contas que você tem a pagar ainda ou a passar no cartão, digamos assim, você vai fazer um raciocínio para entender quanto que você tem disponível, não é assim? Então, aqui a prefeitura está fazendo a mesma coisa, ela está controlando a disponibilidade, ou quanto de recursos ela tem à sua disposição. Então, se ela já recebeu alguma coisa, ela sabe que ela já pode gastar alguma coisa. Se ela já gastou alguma coisa, ela tem que ter esse controle de quanto que ela já comprometeu daquele recurso. Então, isso é a execução da administração financeira dentro do orçamento público, ou dentro da administração pública como um todo. Por isso a gente trabalha com essas classes, tá? Então, o 7 e o 8 vão ajudar a gente a fazer essa dimensão. Então, primeiro, controle, para dizer, olha, tem tanto, quanto que já entrou? Neste caso aqui, 10.000, execução dessa disponibilidade. Então, já aconteceu daquele tanto que tem, os 10.000 neste caso. Beleza? Então, primeiro, o lançamento da natureza de controle fecha o nosso raciocínio para a gente poder compreender um único fato, que é a arrecadação de R$10.000 em taxas num único dia, faz com que a gente tenha que fazer todos esses débitos e créditos aqui representados. Ok? Alguma dúvida? Vocês vão ter que resolver isso aqui depois, hein? Professor, Pode falar. desculpa, tem como explicar de novo esse terceiro lançamento? De controle aqui embaixo? Isso. Uhum. Vamos dar uma olhadinha aqui pelo plano de contas, que eu acho que vai ficar mais fácil você entender. Ó, primeiro a gente tem o que são controles devedores, o que são controles credores. Tá? Então, neste caso aqui, de aprovação e de execução. Né? Deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor. Né? Então, o 7, tudo aquilo relacionado à parte de aprovação, e o 8, a execução daquilo que foi aprovado. Essa é a lógica primeiro que você tem que ter. Aí o 7, ele se subdivide em quê? Administração financeira, disponibilidade por destinação e por recursos, né? Então, aqui é uma classificação que a gente utiliza. Neste caso, a gente não vai trabalhar com todas elas em específico para poder entender mais ou menos assim. É sempre o 7.2, por quê?
Porque é mais ou menos para dizer, olha, eu tinha uma previsão de 100 mil, e aí eu arrecadei 10, depois eu arrecadei mais 20, depois mais 30, então eu vou controlando o quanto daquilo está disponível. Então, pensa no exemplo do cartão de crédito ou do dinheiro. Você sai de casa com 10 reais na sua carteira. Aí você para no primeiro lugar e gasta 2. Então, você tem que saber que você saiu com 10, você tem que lembrar que você já gastou 2, porque o seu objetivo no final do dia era comprar uma coisa que valia 9, que vale 9, digamos assim. Você vai lá comprar qualquer coisa que você queira imaginar aí que custa 9 reais. Então, você tem que saber isso antes, inclusive, de gastar aqueles 2 reais, concorda? Por quê? Porque nesse raciocínio, se você tinha 10, já gastou 2, você já não consegue alcançar o seu objetivo maior, que era aqueles 9 no final. Comprar alguma coisa que custava 9 reais. Então, você controla a sua disponibilidade, daí na hora que você para lá no primeiro ponto, vai comprar, e aí a pessoa fala assim, olha, custa 2 reais. Você fala, só posso gastar 1. Então, a partir daí, você já se organizou de uma forma diferente. Vai sobrar os 9 para alcançar o seu objetivo final. Então, o controle em si na administração pública, essas classes 7 e 8, especificamente controle da administração financeira, é isso. É administrar efetivamente o dinheiro, o recurso no aspecto, ou na perspectiva financeira, né? Para justamente não correr o risco de gastar mais do que devia, para não gastar e comprometer, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho 10 reais na minha carteira e eu prometo 9 para todos os alunos da aula. Falo assim, ó, quem vier na aula vai ganhar 9 reais. Aí se vem todo mundo, como é que eu pago todo mundo? Não existe isso. A administração financeira passou por na administração pública, passou por muitos anos de uma, assim, seria, acho que talvez um termo genérico, irresponsabilidade, em que esses recursos eram comprometidos de forma que havia um descontrole, né? Havia o propósito contrário do que previa a lei. E aí o pessoal veio adaptando, organizando e falando, olha, você precisa seguir essas regras, inclusive controlar isso mais especificamente. Aí a gente tem que fazer contabilmente justamente para levantar essa informação. E daí dentro de um sistema, de uma forma automatizada, aquele recurso, a informação sobre o recurso está disponível de uma forma tempestiva, né, quando eu preciso. Então, via de regra, para fazer o lançamento, o que eu tenho que pensar é o seguinte, eu estou falando da administração financeira, que é o dinheiro entrando e saindo, o recurso, pela sua disponibilidade. Então, quando eu faço esse débito e crédito aqui, o primeiro, só dessa classe, né, neste caso, que é o 7 e o 8, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer assim, olha, contabilmente, eu estou dizendo, entrou 10 mil, como a gente acabou de ver no patrimonial, esse dinheiro está lá, foi arrecadado. Então, eu tenho 10 mil para pagar alguém que eu já estou devendo, ou para pagar e cumprir uma despesa. É a disponibilidade desse recurso, né? É a forma como ele fica disponível para a administração. Então, aí, se eu já gastar 3 desses 10 mil, eu já preciso atualizar essa informação em todos os sentidos, tanto no sentido de caixa, ir lá e atualizar o meu caixa, fazer um débito e crédito para aquilo, no sentido de controle efetivamente dessa informação. Via de regra é a mesma coisa, é como se eu fizesse um controle mais detalhado do caixa. Só que esse controle do caixa, ele tem algumas regras, e o controle aqui, como a gente chama na administração pública, se permite a ter ali uma outra dimensão, digamos assim. Ele não fica tão atrelado aos conceitos patrimoniais, à ideia do regime de competência, a uma série de outros princípios contábeis que podem ser aplicados exclusivamente àquela informação. Então, por isso, neste caso em específico, usa-se esse método de controlar as disponibilidades. Para isso, por exemplo, daí o vereador vem e me pergunta assim, olha, daqueles 10 mil, quanto que você já comprometeu? Ah, eu já comprometi 7. Como é que eu levanto essa informação? Eu levanto essa informação de acordo com essas contas. A conta 7, classe 7 e classe 8, de uma maneira mais imediata, sem necessariamente ir lá em específico e olhar no meu caixa e ver aquelas entradas e saídas do caixa em si. Mas eu tenho um controle à parte, separado, dedicado exclusivamente para isso. A palavra-chave vai ser essa, disponibilidade. É se está à minha disposição ou não, tá? Então, via de regra, para fazer o débito e crédito, a premissa vai ser a mesma. O 8 tem natureza credora, então eu estou querendo aumentar, né, neste caso aqui, e o 7 tem natureza devedora, eu também quero aumentar, para dizer, olha, tem 10 mil. Aí, conforme eu vou gastando, a gente vai ver que isso vai diminuindo.
né? E eu vou atualizando essas contas para poder justamente ver a mecânica do processo acontecendo. É que a atualização só vai acontecer na hora que a gente fizer o pagamento. Ficou lá para o final do exercício. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Conforme for praticando, vai esclarecendo, vai ajudando a ver um pouquinho mais, tá? Aqui na arrecadação do IPTU a seguir, a gente vai ter a mesma circunstância e você vai ver que a mecânica é a mesma, né? Então, no dia 15, na letra C, a gente vai ter arrecadou R$ 8.000 em IPTU. Então, aí o IPTU entra naquelas particularidades. Primeira coisa que eu preciso pensar, qual é a natureza da informação? Então, arrecadou impostos ou receita, neste caso aqui, da característica como o IPTU foi lançado, a parte da VPA, o lançamento da venda, lembra disso? Já foi feito. Então, o que eu ia fazer agora? É o cliente me pagando. Se é o cliente me pagando, eu não vou lançar de novo receita. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar baixa naquela duplicata que ele tinha. Eu vou dar baixa naquela conta chamada clientes a receber, naquele boleto que ele pagou. Aqui para a prefeitura a lógica é a mesma, só que ela chama isso de crédito tributário a receber, né? Então, ao mesmo tempo, está mexendo com o orçamento, porque realizou-se mais alguma receita daquela toda prevista. Eu tinha 100 mil para realizar de receita, e já aconteceu mais 8 mil, então é o primeiro lançamento. O patrimonial, que é o segundo lançamento aqui embaixo, já eu vou indo um por um. Agora aconteceu o quê? Entrada do dinheiro e a quebra, né, ou neste caso a extinção do meu direito a receber. E por fim o controle, de novo, eu mais uma vez junto esse valor dos 8 mil com aquela disponibilidade da execução, que é para eu saber, olha, agora eu já tenho 10 mais 8, então eu tenho 18 para serem gastos com algum tipo de despesa programada, né? Então é essa administração financeira que a gente estava comentando. Então, para a gente observar a lógica desses lançamentos da natureza orçamentária se repete, eu vou ter aqui débito, acho que assim fica bom, né? Um débito para justificar essa primeira movimentação, classe 6 contra a própria classe 6, que eu estou repetindo o processo, ó, receita a realizar contra receita realizada, aqui em cima, voltando um pouquinho, foi a mesma coisa nas taxas. Então eu apenas repito, só que agora, como eu sei que o valor é outro, estou atualizando, né? Estou fazendo o lançamento de 8 mil e não dos 10, porque é outra coisa. Mas a ideia ou a premissa é a mesma, né? Eu estou diminuindo receita a realizar e estou aumentando receita realizada. Então, eu tinha 100 mil para realizar, já aconteceu 10, já realizou 10. Agora, eu tinha desses 100 mil, se já aconteceu 10, ficou 90. Desses 90, aconteceu mais 8. Então, é como se eu estivesse transferindo o saldo de uma conta para outra, fazendo esse jogo da contabilidade, né? Origem e destino ao mesmo tempo. Na parte patrimonial, a gente, como eu acabei de explicar para vocês, lançamento de arrecadação do IPTU, que é o momento de entrada do recurso, eu vou dar baixa. Vou botar aqui, aí. Eu vou dar baixa, então, em quem? No meu direito a receber, né? Crédito tributário a receber, os 8 mil, diminuo aquela conta, zerou. Imagina lá o razonete. Eu tinha feito um débito antes, agora eu estou fazendo um crédito. Então, ficou elas por elas. E esse dinheiro foi para onde? Ele foi justamente pela extinção do meu direito a receber, significa que eu recebi dinheiro, né? Então, se eu recebi dinheiro, eu vou guardar ele aonde? No meu caixa, efetivamente, no meu cofre, na minha conta bancária, o que seja que vocês queiram imaginar. Então, via de regra, o crédito e o débito seguem a mesma premissa. Então, se usar o exemplo da venda, é claro que tem as particularidades, né, as separações aí, mas eu acho que fica mais claro, né? Então, a mesma circunstância. Primeiro eu tinha feito a venda a prazo, e eu só não posso chamar de venda, tá? Então, por favor, não confundam isso. Mas eu tinha feito, e aí agora eu recebi. Então, como foram duas etapas distintas, primeiro eu previ, depois eu lancei, desse lançamento agora eu estou arrecadando e recolhendo, né? Que seria o recolhimento como o último estágio do cofre público ali, para o recebimento do cofre público. Então, entrou dinheiro no caixa, eu preciso registrar que entrou dinheiro no caixa, de onde veio, qual é a origem? É o dinheiro que eu tinha a receber de tributos do IPTU. E a execução das disponibilidades, repito o lançamento de cima, né? Neste caso aqui como vocês podem ver, 7.2.1, aqui embaixo também, mesma coisa. Fazendo aquela mesma ideia. Então, eu basicamente, usando o plano de contas, aqui eu disse que eu teria tanto de recurso, né? Eu teria uma disponibilidade de recurso no valor de 100 mil reais. Não foi isso que a gente falou?
Então, para controlar essa disponibilidade, agora eu estou passando para a parte da execução que está aqui do lado. Então, é como se eu passasse o saldo dessa conta para essa conta. E assim sucessivamente, né? Então, neste efetivo exemplo aqui, a gente continua fazendo o controle dessa movimentação, dizendo, olha, agora tem mais 8 mil disponível em recurso, em dinheiro, para você poder gastar de forma adequada conforme o orçamento. Ok? E aí, dentro das receitas, o que a gente tem para destacar são esses três lançamentos, né? Se considerar o primeiro aqui. Então, vejam que ficou bem simplificado. E aí, na letra D, a gente fala só das despesas. Eu preferi fazer assim, inclusive fazendo com que a despesa passasse por todos os estágios na sequência, para ficar uma coisa mais organizada, né? Então, a prefeitura finalizou suas atividades do mês, contabilizando as despesas a serem empenhadas, liquidadas e pagas. Então, vamos lá. Eu tenho a previsão, eu tenho o empenho. O empenho a gente viu que tem várias formas de empenhar, né? Aqui a gente não entrou nesse mérito, não estamos falando se é global, se é estimativo, se é ordinário. Aí depois do empenho, o que eu faço? A liquidação, que é aquela verificação, e depois da verificação tá tudo certo, faço o pagamento. Então são as etapas que a prefeitura precisa respeitar. E aí como que isso aconteceu? Aconteceu segundo essa informação abaixo. Então, dentro daquele quadro anual, o que se verificou foi que a parte de pessoal e encargos do Poder Legislativo, da administração, saúde e infraestrutura, gastou 6.285. Juros da dívida, a gente não vai falar de dívida por enquanto, então foi zero. Outras despesas correntes, totalizou aí mais 2.500. Então, eu tive de despesas neste mês de janeiro 8.785. São todas as despesas correntes. E aqui embaixo daí eu estou pedindo, né, a escrituração que a gente está fazendo e depois na próxima aula a elaboração do balanço orçamentário, financeiro e tal. Mas até aqui é onde a gente precisa concentrar. Por quê? Eu vou ter que fazer um lançamento para o empenho, um lançamento para liquidação e um para o pagamento. Então essa é a ideia, porque a fixação eu já fiz, né, que foi o primeiro que a gente fez lá então. Então vamos visualizar isso aqui etapa por etapa. Vou empenhar uma despesa. Qual é a natureza da informação que eu preciso ter neste momento? O que é o empenho? É isso que eu preciso entender. O empenho é dizer, olha, parte deste dinheiro está sendo comprometido. É a prefeitura assumindo o compromisso com alguma obrigação, com algo a pagar. Então aí eu preciso dizer, olha, eu tinha um crédito disponível e esse crédito está passando para um outro estágio que a gente chama de empenhado, né? Ou empenhado a liquidar, como o MCASP prefere, porque ele separa, inclusive, empenhado a liquidar e em liquidação. Mas, via de regra, é basicamente dizer assim, olha, eu já tenho uma parte aqui que eu não posso mais comprometer com outra coisa. Para não acontecer aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu venho para a aula com R$10 no bolso e falo que vou dar 9 para cada um que aparecer. Eu não posso fazer isso. No momento que eu faço um empenho e digo isso para um aluno, eu já sei que eu não posso fazer para o segundo, né, para outra pessoa, porque eu já não tenho mais 9. Eu já comprometi, sobrou quanto? Sobra só um. Então, se eu fizer um outro compromisso, ele tem um limite, um teto, que eu preciso respeitar. E quando eu faço esse controle da informação, eu tenho acesso a isso. E isso me permite tomar essa decisão. E por mais simples e óbvio que isso possa parecer para vocês, em alguns casos na administração dos recursos públicos isso não acontecia. Principalmente alguns anos antes da lei de responsabilidade fiscal e alguns anos depois também, que demorou um tempo para ela conseguir ter o vigor que tinha, né, a força que tem hoje. Mas via de regra é isso. Então aí no empenho eu faço um lançamento. Por que eu não estou mexendo com o patrimonial aqui? Porque neste momento não há nenhuma despesa acontecendo. Tá? Não há nenhuma modificação acontecendo dentro do conjunto do patrimônio. Vejam que interessante, o empenho ele não reflete exclusivamente uma movimentação patrimonial. Por quê? Efetivamente eu estou empenhando, mas para pagar entre o empenho e o pagamento, quem que eu tenho no meio? A liquidação, que é a verificação. Lembram? Então, sem a devida verificação, eu não faço pagamento. Então, sem a liquidação, não vai haver modificação patrimonial. No nosso caso aqui, como vai acontecer tudo junto, tem lançamento patrimonial, mas lá na frente. Tá? Então, percebam e observem com muita atenção essas etapas. Então, para a parte orçamentária, eu vou trabalhar com a classe da despesa, né, como a gente chama aqui o crédito, no sentido de observar e separar. Eu tinha um crédito disponível,
né? Vamos voltar aqui rapidinho lá no primeiro lançamento, na parte da despesa, né? Fixação da despesa, para ser mais específico. Eu disse, tem um crédito disponível de R$ 100.000, não foi? Foi isso que eu escrevi na contabilidade aqui. Então, eu estava dizendo, olha, eu vou arrecadar 100, então eu posso gastar 100. E aí agora eu vou pegar esse crédito de 100 mil que eu tinha disponível e vou começar a diminuir ele, para justamente ir fazendo esse ajuste. Então, debito crédito disponível e credito crédito empenhado a liquidar, para fazer essa escadinha mais uma vez, para daí passar ele do disponível para o empenhado, do empenhado para o liquidar, do liquidado para o pago, e efetivamente encerrar o processo. Então vejam que aí, por isso essa subdivisão gigantesca que a gente tem aqui no plano de contas, né? É basicamente essa escadinha aqui que eu quero dizer, tá? Então, da execução da despesa, eu vou ter o crédito disponível, aí eu tenho o empenhado a liquidar, o MCASP separa em empenhado em liquidação, porque entende, é uma particularidade um pouco mais complexa, mas ele entende que pode acontecer situações de precisar separar o a liquidar do em liquidação, porque às vezes acontece final de ano, momento de fechamento de balanço, ter coisa em liquidação e ter coisa a liquidar, que nem iniciou o processo. Então ele quer que separe essas duas coisas, mas para nós liquidação é um estágio só. A pagar, né, quer dizer então que ele está nesse meio termo, foi liquidado, mas ainda não foi pago. E pago efetivamente quer dizer que já passou por todas as etapas. Então é essa escadinha. Ele começa do disponível, tinha lá 100 mil, desses 100 mil, 8 mil já foram empenhados a liquidar. Então ele vai diminuindo esse saldo disponível ao longo do tempo. E aí, do lançamento de controle, eu vou trabalhar agora só com a classe 8, que é essa execução dessa disponibilidade, né? Dizer que está acontecendo e comprometendo parte do recurso. DDR significa disponibilidade dos recursos, tá? Então, dentro desse raciocínio, agora a gente está dizendo, olha, DDR comprometida por empenho, ou seja, já não posso mais comprometer, fazer outro compromisso com aquele mesmo recurso. Já foi 8.785. E de onde é que eu tirei esse valor para fazer o lançamento? Volta para cá e veja, ó, pessoal e encargos, 6 mil, outras despesas, mais 2.500, 6 e pouquinho, né? Totalizando 8.785. Então, qual foi o total de despesas empenhadas? Foi 8.785. Aí, alguma dúvida sobre o empenho? Antes de eu passar, fazer essas pausas aí que eu acho que fica mais adequado, né? Eu já molho minha garganta aqui também. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo visualizar aí o que eu falo? Para mim tá tranquilo, professor. Acho que surge a dúvida mais na hora da gente fazer os exercícios, na hora de praticar. Tá, beleza. Vamos lá. Depois do empenho, eu vou ter quem? A liquidação. E aí, dentro desse raciocínio, eu estou criando uma obrigação, né? Então, chegou lá para mim o empenho e diz que eu tenho que pagar o pessoal, o salário do pessoal, material de consumo e tal, todas as notas fiscais e aquele processo todo. A partir desse momento, quando eu falo que está realmente ok, que ele passou e foi verificado, e eu falo assim, olha, realmente ele está liquidado, está tudo ok, pode passar para o sentido de pagamento, eu estou criando uma obrigação, né, no sentido patrimonial. Então aí eu preciso agora fazer o lançamento patrimonial. Então, primeiro, parte orçamentária, o que eu vou fazer? Trazer esse saldo do crédito empenhado a liquidar. Vejam, aqui eu tinha creditado aqui em cima, e agora eu vou debitar a mesma conta, que é fazer essa escadinha. E aí eu vou creditar, passar ele para outra conta, chamado de crédito liquidado a pagar, né? Eu não fiz aqui a distinção entre a liquidar e em liquidação. E aí, nesse raciocínio, o saldo ainda é o mesmo, o valor, melhor dizendo, né? 8.785. Aí, na parte das obrigações, é que eu vou fazer essa separação. Porque aqui, ó, a gente tem dois lançamentos de informação patrimonial. Por quê? Porque uma é a despesa com pessoal, que a gente vai chamar isso de VPD, pessoal e encargos, e outra é a despesa com o uso de material e consumo. São dois tipos de despesas diferentes, né? Então, dentro desse nosso raciocínio, a gente precisa segregar essa informação. Então, o primeiro lançamento que é como se fosse o salário, né? Os salários e os encargos, os tributos adjacentes ao salário.
Então, dentro do lançamento da liquidação, eu vou fazer primeiro aqui a parte do salário, para eu poder fazer o débito e crédito. Crédito, obrigação, né, passivo circulante, pessoal a pagar. É uma continha do passivo circulante. Por que é circulante? Curto prazo, aquele raciocínio que a gente já conhece. Por que é VPD? Porque é uma despesa. A contrapartida, do ponto de vista da prefeitura, isso é uma despesa, né? Como a gente conhece tradicionalmente da contabilidade comercial societária. Então, creditei passivo, debitei despesa. Se fosse dentro da lógica, né, societária, a gente ia fazer o mesmo processo. Talvez aí com a ideia de provisão, ou algo nesse sentido, né? De provisionar ali, fazer um lançamento nesse sentido, mas aqui é porque tudo acontece numa etapa só. Então, é como se eu já fizesse o lançamento do salário no final do mês e já fizesse o pagamento no mesmo dia. Então, via de regra, não se organiza dessa maneira, que eu só fiz para simplificar. E aí a gente fez a parte de pessoal e encargos separando esses valores, mas em regra, o meu liquidado a pagar tem que totalizar todas as minhas despesas. Né? Então, tem que seguir a mesma informação. Se eu somar esses dois grupos, eu vou ter os 8 mil da mesma forma. Eu só estou apenas separando aqui. VPD, uso de material e consumo, outro tipo de despesa. Crédito, fornecedores e contas a pagar, imaginando que eu comprei tudo a prazo, né? Eu fiz esse lançamento aqui direto para a gente poder utilizar um pouco do passivo circulante, ainda que ele não vá restar para demonstração contábil, porque a gente paga no mesmo dia. Mas, em tese, passou pelo passivo circulante, então a gente vai ter um razonete dele, vai conseguir fazer um raciocínio lá dentro dessa etapa. E aí, depois, por fim, de novo, volto para a natureza do controle para modificar a minha DDR, que é a disponibilidade do recurso, comprometida por empenho, agora está comprometida por liquidação. De novo, essa escadinha. Valor total, mais uma vez, né, para a gente poder acompanhar e controlar essa informação. E aí, por fim, passo ao estágio do pagamento. Né? Então, fixei, empenhei, liquidei e vou pagar. Natureza da informação orçamentária, crédito liquidado a pagar, volta lá no raciocínio de cima, vocês vão ver, olha, crédito liquidado a pagar, no movimento a crédito mesmo, né? E agora eu estou fazendo o inverso, debito a mesma conta que foi utilizada anteriormente e passo para a conta de baixo, que é o 0,4, ponto 0,4, melhor dizendo. Crédito empenhado, liquidado e pago. Então, estou apenas trazendo a mesma informação aqui dentro do meu controle orçamentário. Isso vai ser importante porque a hora que a gente fizer, por exemplo, aqui na frente, ó, balanço orçamentário, aí eu vou ter que separar previsão, fixação aqui no caso da despesa, empenhado, liquidado, pago e saldo final. No caso da receita, previsão realizada, separando uma informação da outra, tá entendendo? Então, no final das contas, a gente vai ter que ter todos esses razonetes, né? E aí aqui dá um pouquinho de trabalho no começo, mas quando pega a mecânica e a lógica, fica bem tranquilo. Depois da natureza da informação orçamentária, de novo, patrimonial, por quê? É o pagamento. Se é o pagamento, se eu estou pagando salário, eu estou mexendo no caixa. O caixa pertence a quem? É um bem e um direito. Né, ou um dos dois, caso vocês queiram separar. Então, se é o passivo circulante diminuindo porque está saindo o dinheiro do caixa, eu estou trabalhando com uma coisa patrimonial. Mesma coisa para contas a pagar, aqui neste caso, dos fornecedores. Então, seja pelo salário ou pelos fornecedores, por causa do material de consumo, os dois são de natureza da informação patrimonial. Mesma ideia de cima, só que trabalhando aqui com as contas específicas, né? Então, eu vou lá e vou fazer o pagamento. E aí, sempre que tiver dúvida, tenta imaginar como você faria na contabilidade societária de modo tradicional. Porque, em regra, o que muda do plano de contas, nada mais, nada menos do que essa mecânica dos nomes, né? Então, a gente tem outras nomenclaturas, mas a premissa que você utilizaria para fazer o débito e crédito continua a mesma. Então, aí eu fiz aqui os dois, né? Pagando o meu passivo circulante, estou debitando o passivo, então estou diminuindo. Creditando caixa, ou seja, estou diminuindo caixa também. E no de baixo, mesma coisa. Por fim, natureza do controle, ainda dentro dessa perspectiva de pagamento, para eu poder dizer, olha, eu tinha uma DDR, uma disponibilidade de recursos que estava comprometida por liquidação, que já foi liquidada, e agora essa DDR foi utilizada. Quer dizer o quê? Já não posso mais voltar atrás, né? Então, ela já foi utilizada, é a mesma coisa que dizer, olha, já foi pago, eu já gastei.
Então, de toda forma, daqueles 100 mil que a gente previu de recursos a serem utilizados, 8 mil e alguns quebradinhos aqui já foram utilizados. É mais ou menos isso. É para seguir esse fluxo de execução realmente, de aconteceu, aí eu já vou atualizando essa informação de acordo com a execução. Porque isso permite um planejamento mais adequado, isso permite uma administração mais adequada e um controle efetivo, né? Aí tem lá toda a lei de responsabilidade fiscal, com as informações que precisam ser apresentadas pelo portal da transparência, com a própria lei do portal da transparência, né, como a gente conhece, que prezam muito pela execução da despesa, né? Então a gente acessa lá muitas vezes, você acha todas as diárias, mas não acha informações sobre receitas. Por quê? Porque a lei predetermina, sim, que todas as despesas elas precisam ser constantemente atualizadas. E de onde é que uma prefeitura vai tirar a informação? É daqui, desse débito e crédito. Então aí, como vocês podem ver, no pagamento, a gente tem 1, 2, 3, 4 lançamentos neste caso aqui. Isso porque são só 2 despesas, né? Se tivesse mais outras classificações aqui, a gente ia fazer o débito e crédito de acordo. Beleza? Então aí concluímos a primeira etapa, né? Fazer a escrituração a ponto de lançar os atos e fatos de modo que contemplasse tudo. A previsão e a fixação da receita e da despesa, respectivamente, os atos que aconteceram ao longo deste mês, e dentro desses atos, observar os estágios respectivos de receita e de despesa, né? Separando todas essas informações como nós vimos. Para fazer o fechamento, eu faço um encerramento do exercício. Na administração pública faz isso anualmente, né? Ao longo dos períodos ali, o que você vai fazer é um balancete, ou até mesmo fazer um balanço patrimonial, como utiliza esse sistema, mas o encerramento propriamente dito do exercício, ele é sempre feito no final do ano, né? Então, só para vocês não confundirem, a gente vai antecipar isso para o mês, como se fosse para exemplificar, tá? Então, aí a ideia é mais ou menos assim, como a gente faz uma RE todos os meses para encerrar as receitas e despesas dentro da contabilidade societária, aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Até porque um exercício de contabilidade pública com 12 meses, eu acredito que vocês não iam ficar tão felizes assim inicialmente, né? Então, vamos fazer o primeiro mês, depois a gente faz outro, ou começa de novo, enfim, praticando, aí, quem sabe uma hora a gente chega lá ao ponto de fazer toda essa movimentação completa. Mas como que eu faço, então, o encerramento do exercício para a elaboração das demonstrações? Eu sigo a mesma premissa da contabilidade societária mais uma vez. Eu tenho que encerrar a VPA e as VPDs e trazer isso para um resultado, a fim de encontrar o quê? A informação do que a gente vai chamar de resultado superavitário ou deficitário do balanço patrimonial. Por que a gente faz isso? É o famoso lucro ou prejuízo, né? Resultado acumulado, que é o termo mais correto, né? Mas às vezes alguns professores ensinam como lucro ou prejuízo. O resultado ele é o quê? É receita menos despesa, né? Então, se eu tive mais receita do que despesa, eu vou ter lucro. No caso aqui, a gente não vai chamar de lucro, a gente vai chamar de superávit. Ou déficit na situação oposta. Gastei mais do que recebi, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu preciso zerar. Por quê? Lá para o balanço orçamentário, e especificamente aqui dentro da 4.320, que é a legislação que rege, a gente usa o quê? O princípio da competência e o princípio do caixa ao mesmo tempo. Então, isso a gente discutiu em aulas anteriores e falou um pouquinho, mas não viu como funcionaria isso. Então, qual é a regra ideal aqui? Que a cada exercício eu faço o encerramento dessas contas, né? O zeramento dessas contas de VPA e VPD. Por quê? É a mesma ideia de zerar receita e despesa na contabilidade societária. Para eu dizer que aquelas receitas e despesas em específico aqui pertencem àquele exercício, né? Partindo do pressuposto que a gente está trabalhando em um único mês, eu vou zerar tudo, né? Eu vou fazer o zeramento de todas as receitas de IPTU, de todas as receitas de VPA, como taxa de serviço, e todas as VPDs de pessoal e encargos e uso de material e consumo, que foi o que a gente usou aqui. Então, são esses 2 lançamentos. E aí, para fazer o zeramento, é a mesma ideia da RE. Credito, resultado acumulado, debito, VPAs. Faço o inverso, né? Então, se antes eu creditei VPA aqui em cima, ó, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu fiz esse lançamento aqui, eu aumentei a minha VPA, né? Então, crédito VPA significa que aumentou, porque a natureza da informação da classe 4, como eu expliquei para vocês antes, ela é
credora, ela está desse lado, então toda vez que eu credito uma VPA, ela aumenta. É a mesma ideia que a gente já sabe da contabilidade societária, mais uma vez. E o inverso é válido para as VPDs, né? Eu vou fazer um débito para resultado, que seria a mesma conta, neste caso aqui, 2.3.7.1, tá? E aí eu vou jogar lá toda a receita e toda a despesa desse período. 70 mil contra os 8 mil. Entendendo que o meu IPTU foi lançado tudo de uma vez, né? Então eu preciso ter essa noção na hora que eu for ver essa informação lá no final. Então, se eu vejo um balanço de uma prefeitura em janeiro, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu vejo ele em fevereiro, se eu vejo ele apenas após a arrecadação do IPTU ou no final do ano, por isso que se faz ao longo do ano, né? No fechamento do ano, melhor dizendo. Porque daí já aconteceu tudo que tinha que acontecer, que é o mais correto. E aí também preciso fazer o fechamento. Essas duas vão indicar, né, um razonete em específico, se foi superávit ou déficit. Aqui a gente já vê que é superávit, né, porque entrou 70 e gastou 8, é meio lógico. E eu vou fazer um zeramento das contas de controle, para dizer, olha, já foi utilizada uma parte e eu jogo isso para o meu controle de disponibilidade para saber lá de quanto eu tinha disponível, dos 100 mil, já gastei 8.785. Então, faço uma quebra, uma contrapartida, de acordo com o mesmo raciocínio. Volto lá, zero lá, aquela que eu estava trabalhando, que é a DDR utilizada. Zerei, beleza. Vou jogar para onde isso? Para aquilo que eu tinha à disposição, né? O controle efetivo. Então, é mais ou menos essa lógica. Feito esse processo, eu fiz o zeramento, pelo menos aqui, simploriamente, do exercício do mês de janeiro. Fiz o zeramento, já posso fazer os razonetes. E aí, para os razonetes, o que a gente tem que pensar? Eu preferi fazer assim, né? Acredito que fica mais compreensivo, fazer um livro-razão para o orçamentário, para o patrimonial e para o de controle, separando as contas. Precisa? Não. Via de regra, o que é feito são todas juntas, porque o livro-razão seria um só. Né? Apenas didaticamente eu preferi demonstrar dessa maneira para vocês aqui poderem observar. Então, todas as contas de natureza orçamentária estão lançadas separadamente, tanto a parte da receita aqui no canto esquerdo e no canto direito toda a parte das despesas, né? E aí, na dúvida, você vai para o plano de contas e observa. Então, quem que eu tenho aqui? Dentro dessas classes 5 e 6, natureza da informação orçamentária, tenho razonete, mexi em algum momento, fiz lançamento com orçamento aprovado? Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando direto na classe em específico, né? no grupo de contas em específico, que é a previsão inicial da receita. Então, fiz um lançamento? Fiz. Volta lá no começo e vocês vão ver. Então, aqui dentro do primeiro lançamento, eu fiz um lançamento na 5.2.1.1, previsão inicial da receita. Aí eu tenho que ir lá para o razonete, fazer um razonete de previsão inicial da receita. E fazer os lançamentos de acordo com o que aconteceu. Né? Então, foi só um. Fecha o razonete no final. Ah, foram 2, 3 coisas que aconteceram. Por exemplo, receita a realizar. Primeiro foi 100 mil, que é a contrapartida, né? Por isso que eu gosto de usar essa numeração aqui de lançamento. Lançamento 1, 2, 3, que daí eu já sei quem está com quem. Mas também não é obrigatório, tá? Só para deixar claro. Então, receita a realizar tinha 100 mil, aconteceu 10, depois aconteceu 8, eu sei que ficou a acontecer 82. Então, essa seria a premissa. Receita realizada tem que dar os mesmos 18 do que ficou ali lançado no a realizar, né? Porque esses débitos e créditos foram feitos juntos. Então, eu sei que eu debitei receita a realizar e creditei receita realizada. E assim sucessivamente. A parte das despesas segue a mesma ideia, né? Vocês vão poder olhar com calma e tal, ver uma por uma, mas vai partir da mesma premissa. Ó. Então, sai de dotação inicial como crédito disponível, 100 mil reais. Aí, desse crédito disponível, eu passo esses 8 mil que a gente viu para cá. Aí, a liquidar, depois liquidado a pagar, depois liquidado pago. E aí, eu concluo esse processo para entender que dos 100 mil, 8.785 foram liquidados e pagos. Ao mesmo tempo, lá do controle, vou fazer os lançamentos da mesma forma, tá? Então, DDR comprometida por empenho, por liquidação e DDR utilizada, finalizando com disponibilidade de recursos, que é aquele zeramento que eu falei para vocês agora há pouco. Então, debito DDR utilizada, credito disponibilidade de recursos, que é a conta original que a gente utilizou. Tá? Então, assim eu consigo fazer as apurações de acordo com a etapa, de acordo com os estágios,
das particularidades. E o patrimonial é aquilo que vocês já conhecem também, que vocês já viram, com a diferença dessas nomenclaturas de VPD e VPA. Talvez e a questão do financeiro e permanente, que às vezes confunde um pouco. Mas aqui eu tenho créditos tributários a receber, caixas e equivalentes, VPA, VPA e PTU, VPA, taxas e serviços. Do outro lado, não que precise separar também lado esquerdo, lado direito, eu só fiz assim para tentar ficar o mais didático possível, tá? Mas podia ser uma sequência só, do jeito que vocês acharem mais bacana aí de fazer, que vocês já estão acostumados. Quando eu cobrar essa parte prática, eu vou cobrar e vou esperar que vocês façam com esse mínimo de informação. Então, se houve um lançamento de razonete de pessoal a pagar, né? Então tem que ter o razonete dele. Houve um débito e crédito envolvendo lá pessoal a pagar. Houve um débito e crédito envolvendo caixa equivalente. Tem que ter um razonete. Isso vocês já sabem, não é nenhuma novidade. Fazendo aqui os razonetes, então, do passivo e das despesas, né? Pessoal a pagar, fornecedores, VPDs, as duas que a gente usou, e a conta final de resultado, que seria ali o lucro ou prejuízo, que a gente vai chamar de superávit ou déficit, né? Neste caso, a gente teve um superávit de 61.215. Então, os livros razões servem para isso. Dessa etapa aqui, a gente faria um balancete. E o balancete nada mais é do que o quê? Um mini balanço, né? A gente faria isso justamente para ver toda a movimentação, um saldo final de movimentação a débito, a crédito e um saldo efetivo daquela conta. Então, eu geralmente não uso o balancete porque eu acredito que ele é repetir a mesma informação que está presente no razonete. Ele apenas agrupa e traz os totais. Então, seria mais ou menos essa a ideia. E aí, depois do livro Razão, a gente partiria para a formulação do balanço orçamentário, do balanço financeiro. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem ele inteiro, né? E aí a gente tem o balanço patrimonial e a gente vai ter também a DVP com as receitas e despesas na forma de variação patrimonial aumentativa ou variação patrimonial diminutiva, vulgo DRE, né? Só que aplicado ao conceito público vira a chamada DVP, como a gente conhece aqui e viu nas teorias, nos estudos anteriores. Então, sobre essa parte final dos lançamentos do livro diário ou até mesmo do razonete, vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida? Querem que eu mostre algo de novo? Não, professor. Tá. Senão aí não foi muito convincente, não, hein? Ai, professor. Fabiola, Juliana, tá beleza, de boa? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Por enquanto, tranquilo. Tá, então, o que eu vou pedir para vocês fazerem... deixa eu tirar isso aqui, que daí não fica esse loop infinito. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Pega uma planilha, né? Enfim, vocês podem utilizar antes mesmo de eu passar um novo exercício, tá? Então, primeira etapa, para revisar e para quem vai acompanhar depois aí, para poder praticar um pouquinho desse processo. Vocês vão pegar o exercício em texto, voltar, né, sem a colinha do professor por enquanto, tá? Quando tiver dúvida, vai lá e olha. Isso aqui eu já estou passando com a resolução, que é para vocês poderem consultar e fazer no tempo de vocês, mas tenta primeiro fazer sem. Então, volta aqui. Como é que resolve essa número 1? Está pedindo o demonstrativo geral de receita. Vai lá, observa a estrutura, né? Se for o caso, copia ela antes, zera os valores e faz aquele processo que a gente fez. Aí depois, na parte número 2 lá, aqui eu tenho que fazer alguma coisa? Não, essas informações a gente viu que usa ela depois, né? Porque é uma separação dessa informação. Então, aí vai para o exercício número 3, para a parte número 3 e começa a fazer os lançamentos. E aí já percebe se você lembrou de fazer a previsão e a fixação da receita e da despesa, né, antes mesmo da letra A. Então, tenta fazer esse débito e crédito, talvez somente quem for fazer à mão, né, no caderno, digamos assim, tenta imprimir pelo menos o plano de contas, esse aqui, preferencialmente, se vocês forem trabalhar com o da federação, deixa eu abrir aqui. Eu compartilho com vocês só para mostrar rapidinho. Se vocês forem trabalhar com o da federação, ele é muito grande, né? Aí demora muito para achar as informações. Mas pegou lá o exercício número 3, começa a fazer o débito e crédito. Olha o plano de contas
tenta fazer. Ah, não estou lembrando. Vai na resolução, consulta e vê se estava certo, né? Ou tenta fazer pelo menos esse fechamento. Aí quem já quiser ir até os balanços, pode ir sem problema nenhum. E depois volta, consulta, corrige. Aqui, ó. Já vai abrir para vocês aí. Vou esperar um pouquinho. Vou chegar aqui. Tá aparecendo aí, né? Vocês já viram o plano de contas? Eu passei ele para vocês? Acho que não, né? Vai ficar meio pequenininho, mas é para vocês terem uma ideia. Daqui a pouco eu aumento, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem, tá? Então são esses aqui no cantinho esquerdo. Daí a conta, que é a numeração da conta, o título, função, é tudo aquilo que a gente estudou na parte teórica da aula passada. Status, natureza, O/F, né, e controle. Tá? A gente usaria basicamente essas primeiras informações aqui. O número da conta, o título e a sua função, no caso, a gente não precisa descrever, né? Mas aí o valor ou a natureza da informação. Mas agora, só para vocês terem uma ideia, agora acho que dá para ler aí, né? Então vamos lá, ó. Ativo circulante, aí 1.1.1, caixa e equivalente, daí separa, moeda nacional, consolidação, intra, né, que são as transferências, que daí ficam separadas e reservadas, caixa equivalente em moeda estrangeira, créditos a curto prazo, eu tenho créditos tributários a receber, eu vou ter clientes, porque a prefeitura pode fazer venda de mercadoria, crédito de transferências a receber, empréstimos e financiamentos concedidos, dívida tributária, dívida ativa tributária, dívida ativa não tributária, que não se caracteriza como tributária, ajustes e perdas, demais créditos, adiantamentos concedidos, e assim sucessivamente, tá? Então, vejam, aqui eu vou passar meio rapidinho. Então, aqui, só até aqui, ó. Cadê? Estamos na 1.1, tá? Então, aqui eu cheguei na linha 195 do Excel aqui, numa visão bem genérica aí, 195 contas em específico que a gente poderia trabalhar, né? Então, mais ou menos para se ter uma ideia, não vai dar exatamente isso, mas para se ter uma ideia na linha 195. Tá? Então, é só no ativo circulante. E aí depois a gente poderia passar isso para baixo. Ativo não circulante, 1.2, e aí ele vai indo, ó. Então aqui, opa, passei. Até que chega aqui 390, falando então do passivo e patrimônio líquido. 2.0. Aí 2.1, passivo circulante. Aí todas as contas do passivo circulante, separando lá, fazendo todas as categorizações. Aí depois, 2.1 ainda, 2.1.8, aqui. 2.2, passivo não circulante. Então, linha 572. E assim vai indo, né? Então, fazendo toda essa separação, aí 2.3 vai ser o nosso patrimônio líquido. Resultado diferido. Cadê? Aqui, passei. Reserva de capital, aqui, patrimônio social, capital social, estão aqui, né? Então, o patrimônio líquido, linha 761. Então, vocês teriam que ficar indo e vindo, indo e vindo, e trabalhando com todas essas contas, e aqui a gente só está falando do ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas se eu baixar lá até o final da planilha, eu vou chegar lá na classe 8, por exemplo, que a gente estava utilizando, 8, cadê? 8.1.2, eu quero 8.2. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês de novo. Então aqui a gente tem essa daqui que eu quero. Execução da administração financeira, 8.2. A gente está utilizando, então, a execução da disponibilidade de recursos, né? 8.2.1.1. E depois, disponibilidade por destinação. Aí ela vai, comprometida por empenho, DDR comprometida por liquidação, DDR utilizada, e assim sucessivamente. Então vejam que é um plano realmente extenso, né? E tem todas essas outras classes não, né? Grupos seria o termo mais correto, que a gente não está utilizando, mas assim, não falta informação, não faltariam coisas para a gente trabalhar. Todas as classes aqui, PPA aprovado, projeto de LOA, orçamento aprovado, aí a previsão da receita, previsão inicial, alteração para ter a previsão atualizada, daí a previsão adicional, a anulação da previsão e o mesmo para fixação da despesa, com todas as etapas aqui. Então, assim, é realmente muito extenso, muita informação, por conta da complexidade do poder público.
E aí o que eu resolvi foi compartilhar com vocês esse meu modelinho, muito mais simplório, né? A fim de que a gente pudesse ter um aprendizado em um período razoável aí, como nós temos dentro de um semestre. Então, é como se aqui tudo já tivesse a informação que a gente precisasse, né? Classe 5 e 6, 7 e 8 e etc. Tá? Então, foi só para ilustrar, eu não lembro se eu passei ele para vocês aí, mas a ideia básica é, pega o exercício, tenta resolver. Vai fazer no Excel, faz a sua planilha. Ou usa a minha, mas apaga tudo, cria uma cópia aí e tal. E tenta começar do zero realmente para ver se vocês conseguiram pegar essa dinâmica de fazer o filtro no próprio cérebro e ver, aconteceu a arrecadação do IPTU. Então, isso é o quê? É orçamentário, é patrimonial, é de controle. Uma vez que você começa a entender essa mecânica de fazer essa leitura da informação, aí realmente o lançamento ele vai fazer sentido, ele vai começar a ser mais fácil. Mas até lá, não estou entendendo o que é natureza orçamentária, o que é natureza patrimonial e de controle. Volta, assiste as aulas anteriores, me pergunta, tira as dúvidas, a gente tenta achar um jeito aí de explicar um pouco melhor, porque sem essa base é muito difícil compreender o débito e crédito e praticamente mais difícil ainda fazer uma demonstração, quem dirá interpretar uma informação da demonstração contábil. Então, do mesmo jeito que se você não aprende lá a fazer o débito e crédito logo no início, você vai ter dificuldade para fechar balanço o resto da vida. Então, vai ser só na hora que você estudar a teoria da contabilidade mesmo, de verdade, para entender o que é débito, o que é crédito, o que é natureza devedora, o que é natureza credora, que isso vai ficar fácil para vocês. Senão você vai sofrer a vida inteira e não vai saber por que o balanço não está fechando, por que a DRE não dá certo, ou qualquer coisa assim. E aqui, na falta de um balanço, a gente tem três, né? Então, patrimonial, orçamentário e financeiro, além da DVP. E também daria para fazer DFC e também, em alguns casos, existe a DMPL, né, como nós vimos na aula de demonstrações contábeis, fora os relatórios fiscais, que seguem uma outra métrica não exclusiva da contabilidade. São relatórios de metas e aí eles fazem um outro raciocínio que a gente também tem que pegar toda essa base teórica por detrás para entender melhor e começar a fazer. Então era isso, tá? Era para vocês realmente poderem ver e tentar visualizar um pouco da prática e começar a praticar. Pega lá o exercício. A hora que eu postar o outro, daí vai ser uma tarefa para envio, para vocês poderem mandar. E eu vou mandar um modelinho de resolução, mas sem como que eu posso dizer? Sem a resolução preenchida, digamos assim, como se fosse só essa estrutura aqui, ó, tá? Como se fosse só o tipo para o lançamento. Deixa eu visualizar aqui mais ou menos. Vamos imaginar que ele estivesse assim, ó. Então, eu vou tentar separar mais ou menos. Aqui eu não estou compartilhando com vocês, né? Também esqueci, peraí. Vai ser algo mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Ele abre aí. Como se estivesse assim, ó. Então, vocês vão ter a estrutura mínima, aí vão vir aqui e vão fazer o preenchimento, tá? Então, vai fazer toda essa leitura, preencher a natureza da informação, lançamento, movimentação, código, conta, valor, tipo do lançamento, se é horizontal, se é vertical e tal. Ao invés de já pegar toda essa base aqui. É claro que podendo consultar e fazer todo esse raciocínio, beleza? E deu para ver aí, né, rapidinho. Deixa eu ver se eu já... Aqui. Deixa eu interromper a gravação para a gente poder finalizar a aula de hoje. E aqui.